Bem-vindos ao podcast da Jornada 52. Semana 2. Deus ajudará você a continuar fazendo o que é certo sem se importar com o que os outros fazem. Noé e a Arca. Gênesis 6, 7, 8 e 9. Quando Deus viu como os homens se tornaram perversos, ele ficou triste por tê-los criado. Deus se entristeceu porque as pessoas tinham se tornado muito pecadoras e já não o amavam mais. Naquela sociedade, Noé era o único que andava com Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Enquanto os outros pecavam contra Deus, a vida de Noé era reta e justa. Deus avisou Noé que iria destruir o mundo e mandou que ele construísse uma arca. Noé deve ter ficado triste e chocado quando Deus deu a ele essas notícias. Todos na terra morreriam por causa dos seus pecados. Todos, menos Noé e sua família. Apesar da maldade dos outros, Noé continuou agindo certo para agradar a Deus. Se você confia em Jesus como seu Salvador, Deus ajudará você a continuar fazendo o que é certo, sem se importar com o que os outros fazem. Pode parecer mais fácil não fazer as atividades da escola, mentir para não receber uma bronca. Pode parecer mais fácil fazer de qualquer jeito as suas tarefas de casa, desobedecer, especialmente se os seus amigos agem assim. Talvez os seus amigos estejam agindo errado, desobedecendo, brigando, falando palavras feias e podem até pensar que você é bobo. Mas Deus disse para você continuar fazendo o que é certo e não desistir. Noé fez isso, não desistiu e continuou fiel a Deus. Noé obedeceu a Deus, fazendo tudo o que ele mandou. Algumas pessoas acreditam que Noé e seus filhos levaram 120 anos para completar a tarefa que Deus havia dado. Aparentemente, enquanto trabalhava na arca, Noé avisava as pessoas sobre o que aconteceria. Deus estava dando uma oportunidade de abandonarem os seus pecados e confiarem nele. Deus ordenou que Noé e sua família entrassem na arca, levando com eles algumas espécies ou tipos de animais. Quando Noé e sua família estavam seguros na arca, Deus fechou a porta. Deus havia avisado as pessoas para deixarem os seus pecados, mas elas se recusavam. Só havia um lugar seguro no mundo. Quem estava na arca estava salvo. Hoje, só existe um lugar em que você pode ficar a salvo. E este lugar seguro é Jesus Cristo. Ele é o Filho perfeito de Deus, que morreu na cruz, recebeu o castigo pelo seu e o meu pecado. O Senhor Jesus é aquele em que temos a redenção pelo sangue e perdão dos pecados. Jesus nos resgatou. Jesus morreu, mas não permaneceu morto. Ele voltou a viver. Hoje mesmo, você pode crer nele e pedir que perdoe os seus pecados. Ele é o único lugar seguro onde você está a salvo do castigo do pecado. Em Jesus, você pode ser salvo, assim como Noé e sua família foram salvos na arca. Deus enviou o dilúvio, destruindo tudo que tinha vida na terra. Deus havia cumprido a sua palavra, mas Noé e sua família foram salvos. Deus os recompensou por permanecerem fiéis a Ele. Apesar do pecado de todos os outros, Noé continuou fazendo o que era certo, sem se importar com a opinião dos outros. Ei, você! Se Jesus é o seu Salvador, Deus lhe dará forças para continuar fazendo o que é certo, sem se importar com o que os outros façam. Mas como? Em primeiro lugar, você precisa descobrir o que é certo. E isso você descobre lendo a palavra de Deus, ouvindo seus pais e seus líderes.
Ouvindo as pessoas que amam a Deus, você vai saber direitinho o que Deus quer que você faça. Depois, ore pedindo a Ele que o ajude. E então, dependa de Deus para te dar a força necessária para continuar agindo certo, embora seja difícil agir certo quando os outros estão sempre fazendo coisas erradas. Mas você consegue. Deus está com você a cada minuto do dia. Ele vai te capacitar para fazer o que é certo. Noé perseverou em servir a Deus e confiar nele ano após ano. Ele tinha um desejo profundo de fazer a vontade de Deus e ele foi um bom exemplo. Depois de vários meses, as águas secaram e a arca finalmente pousou. Parou sobre o monte Ararat. Deus ordenou que Noé e sua família saíssem da arca. Noé construiu um altar e ofereceu um sacrifício para agradecer a Deus pela sua proteção e pela salvação. Deus honrou a Noé dando instruções e algumas promessas maravilhosas para o futuro. Deus colocou um lindo arco-íris no céu, como sinal da sua promessa de que jamais inundaria novamente a terra. Pessoal, muitos escolhem fazer coisas erradas, como faziam as pessoas nos dias de Noé. Mas você não vai ser desses, vai? Quando você descobre o que é certo, ora pedindo a ajuda de Deus e depende dele, o Senhor vai te dar forças para não desistir. Não importa o que aconteça, lembre-se, Deus recompensará e honrará você por agir certo. Que tal agora nós pegarmos um papel para desenhar um lindo arco-íris e a cada dia colorir uma parte dele, lembrando de pedir a Deus que nos capacite para fazer o que é certo? Vamos lá?